Está começando o programa da Ana, seja muito bem-vindo. Olha, traga toda a sua família para estar assistindo esse programa, que o assunto de hoje é muito importante. Estou com ela, Cimeli Lemes, delegada da Polícia do Estado de Goiás desde 2010, atuou na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, Delegacia da Mulher e atualmente está lotada como chefe do Grupo de Proteção Animal da primeira DRP PCGO. É assim que fala? Sim. Está correto? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana Júlia. A gente somos pessoas que amam animais, mas o assunto que vamos falar hoje não é muito legal, né? Infelizmente. É crimes de maus tratos e quais são os desafios. E eu sei e tenho certeza que você recebe muitos crimes na delegacia. E como lidar com isso tudo? Olha, o crime de maus tratos, ele já existe há um bom tempo, né, na legislação, mas há 4 anos ele teve uma pena aumentada, principalmente para cão e gato, né? Então, a importância que esse animal tem hoje na sociedade, na família, ela vem aumentando com o passar do tempo, né, com a nossa evolução. Isso é bom. Então, tem aumentado também a quantidade de denúncias que a gente tem recebido. Eu estava até comentando com uma amiga minha, né, que a gente ama, mas para trabalhar com isso você precisa se blindar para ser racional e defender o animal, porque senão você não consegue. Você traz todos os cães, gatos, animais para você. Se deixar, a casa vira um outro abrigo. É verdade, já tenho 5, né? Meu Deus! E quais são os tipos mais comuns de maus tratos que você recebe? Olha, hoje, né, nesse último ano, a gente percebeu muito frequente, o que mais aumentou foram os abandonos. Seguidos de omissão de cuidado, que são pessoas que não dão, né, não dão assistência veterinária, não cuidam do seu animal que está doente ou machucado por algum motivo. E no final, assim, a gente tem um pouco de violência, né? Agressão mesmo, agressão física. 30% das nossas denúncias são de violência. A maioria é omissão e o abandono, assim, realmente está gritante. Tanto o abandono em via pública, como o abandono em residências, de pessoas que se mudam e deixam os animais para trás. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada em animais. Carrego até ração e água para dar para os animais na rua, porque se deixar, eu levo tudo para casa. Mas, infelizmente, não podemos abraçar o mundo, mas podemos fazer a nossa parte, que é cuidar do nosso jeito como a gente pode, né? E quando a gente fala sobre crimes de maus tratos, muitas das vezes a pessoa que tem aquele animal, eu lembro que você falou no programa com a minha mãe, não sabe cuidar do animal. Às vezes não levou para um veterinário ou não teve um atendimento correto porque não sabe como lidar nesses momentos. Olha, quando a gente recebe a denúncia, por exemplo, de um animal recente agora, que foi atropelado e a tutora não prestou o socorro, né, necessário. Que agora é crime, né? É crime. Porém, a gente chega muitas vezes numa residência e a tutora não tem recurso, não tem condições, né, não tem, porque atendimento veterinário custa dinheiro. Com certeza. Esse caso, por exemplo, que chegou pra gente mais recente, ela não estava 100% omissa, mas é muito comum as pessoas acharem que pode simplesmente comprar um antibiótico numa casa de ração e bater numa pata que está mutilada. Meu Deus! Você não vai conseguir tratar. Com certeza. Então, a gente percebe também essa falta de cultura, de condições, né, da pessoa entender que esse animal que está gravemente ferido, ele precisa ser levado no veterinário. Mas, muitas vezes, a pessoa não tem essa atitude e não consegue. Então, às vezes, a gente se depara ali também com questões sociais. Então, a gente tem que analisar isso. Tem empatia, né? Isso, porque também tem situações que a gente se depara com pessoas que têm lá o seu carrão e não levou porque não quer. Aí esse daí, que realmente está omitindo o cuidado, ele é preso. Pense que vai se curar sozinho, né? Que a pata vai voltar pro lugar. É pouco. Tem alguns que pouco se importam, sabe, Ana Júlia? A gente consegue, né, o grupo já existe 3 anos, a gente consegue ali na entrevista, até mesmo com os vizinhos, e quando você percebe a postura da pessoa, você consegue diferenciar uma pessoa que não se importa, tipo, não tenho tempo e não vou levar, tipo, não tô nem aí, com uma pessoa que, não, mas eu tô tentando, tudo bem, né, que é uma tentativa que não vai resolver, mas você percebe que existe um mínimo de cuidado e é mais uma falta de condição. E quando vocês recebem esses crimes, como a delegacia trata isso e quais são as principais lacunas em relação a isso?
Hoje, quando a gente recebe uma denúncia, a equipe vai no local e em Goiânia existe a UPAVET, que é a unidade de pronto atendimento de bem-estar animal, que é do município. Então, ela tem um atendimento gratuito e os casos encaminhados por nós, né, pela Polícia Civil, são atendidos assim como moradores de Goiânia, que sejam de baixa renda e tenham um cadastro único. Então, tem esse atendimento. Muitas vezes, quando o animal não está grave, a gente só orienta a pessoa a levar. Quando o animal está muito grave, muitas vezes a nossa equipe acompanha até para ter ali uma certeza que esse animal vai ser atendido. Então, tem hoje essa possibilidade, né, que é muito recente para... Mas as pessoas não têm nenhum conhecimento dessa UPAVET, né? Sim, também, além de não ter conhecimento, ainda deveriam ter 4 para atender Goiânia toda, só tem é um local cheio, é difícil, né? Mas ainda assim é melhor do que no passado, que não tinha nada. Com certeza. E tem situações muito graves que, às vezes, a gente não consegue nem encaminhar para a UPA, porque precisaria de um atendimento com internação, que lá não tem, lá é um atendimento mais simples. Às vezes a gente recorre a algum grupo de proteção que consegue atender, ou muitas vezes a gente mesmo se reúne e tenta fazer alguma coisa. Tentar salvar, né, aquela vida. Isso. Já fizemos uma entrevista lá na UPAVET, eu vejo todo o cuidado que eles têm, cachorros que são abandonados lá na porta, no local, e quando eu estava lá, chegou um cachorro que teve que ser operado na hora, no mesmo momento, e às vezes eles não têm os materiais necessários, mas eles reúnem, eles vão atrás, aí chegam voluntariados para ajudar aquele animal, que eu vejo que é o amor mesmo que eles têm pelo animal. Igual você falou, é melhor ter uma do que não ter nada. Mas com certeza, se tivesse uma UPAVET com um atendimento no sentido do animal ficar mais dias internado, sendo acompanhado, porque uma coisa é uma cirurgia e pronto, levou para casa. Agora, estar acompanhado o tempo todo pelo veterinário é diferente, não é? Com certeza, né? E quais são os principais desafios que vocês enfrentam quando se trata dos crimes dos animais? Acho que foi muito amplo, né? Mas a gente tem, assim, a grande dificuldade é você chegar numa situação que você precisa de retirar esse animal do tutor, que ele realmente está sendo vítima de maus tratos, e você não ter um abrigo ou um local para você encaminhar esse animal. Então, assim... se você vai responsabilizar o tutor que está lá sendo omisso com o animal, o ideal é que você tire o animal dele, você não vai deixar com ele. Então, a gente não tem em Goiânia, né, nenhum abrigo que acolha. Na verdade, o abrigo em si, ele nem hoje em dia, ele não é defendido, né, não se deve ter abrigo, mas a gente tem essa dificuldade de encaminhamento. Porque os abrigos que tem estão superlotados, os animais que estão lá estão em situação de sofrimento, e a gente já recebeu uma recomendação do Ministério Público para não encaminhar para esses abrigos, porque você tira um animal de maus tratos e encaminha em outra situação de maus tratos. Então, são poucos os grupos que a gente consegue ter, né, um acesso e pedir, por exemplo, um acolhimento. E ainda assim, a gente só faz isso em casos extremos, porque a gente não quer que essas pessoas que ainda não estão superlotadas fiquem também superlotadas. Sim, e, por exemplo, você tira algum cachorro da rua e leva para esses abrigos, e às vezes os cachorros estão lá, estão com uma doença contagiosa, aí traz essa doença para o cachorro que acabou de chegar, que está com um ferimento, e acaba virando uma outra situação pior do que ele estava na rua. Teria, assim, falta essa estrutura de acolhimento do animal, né? O certo e o ideal era ir para uma clínica, passar por todos os testes, né, verificar a condição de saúde, e no local onde vai receber esse animal, ele tem que estar um local adequado, como eu te falei, né? Você não vai tirar um animal em sofrimento para viver numa baia 15 anos. Outra coisa que também, na minha opinião, falta é incentivo à adoção. Porque você retirar esse animal e... ele está sofrendo aqui. E viver 15 anos numa baia, pensa, o animal vive de 15 a 20 anos. Passou a vida toda preso. A vida toda num cubículo, né? Por isso que a gente fala assim, precisa muita coisa mudar para ter uma melhora. Recentemente teve uma feira de adoção aqui em Goiânia, e eu acho que isso incentiva muito as pessoas que estão aqui no nosso município, principalmente, que eu vejo que tem muito cachorro abandonado nas ruas, sofrendo. Aqui na empresa apareceu um cachorro aqui na rua, e ele ficou muito tempo aqui na porta com os ferimentos, e veio um cachorro e atacou ele. A dona não fez nada, a gente também não ouviu no momento, e ele começou
a literalmente morrer na porta da nossa empresa. A gente teve que agir, obviamente. Eu queria pegar esse cachorro e levar pra minha casa, mas infelizmente não consegui, porque eu já tenho outro cachorro lá em casa. Mas a gente trouxe ele pra empresa, fizemos várias cirurgias nele, deu várias doenças, mas a gente trouxe ele pra um local onde que a gente saberia que poderia cuidar dele. A gente pensou em levar ele pra um abrigo, mas igual eu falei assim, ele tá com ferida, vai levar pra um abrigo. E muitas das vezes tem outras doenças, essas doenças podem ter em contato com ele, vai piorar a situação dele. Então, o que a gente tem que colocar para o público é a conscientização de o que você pode fazer por esse animal. Sim, se cada um fizer um pouquinho, né, Ana Júlia? Se cada um fazer a sua parte. O que custa carregar uma água, carregar um pouco de ração, um pouco de remédio e parar e dar para um cachorro que às vezes está 5 dias, 1 semana sem ver um tipo de comida, né? Além dessa ação imediata, a gente fala muito sobre a necessidade de castração, né? Sim, existem, assim, outras ações que a longo prazo vai diminuir os abandonos, né? Porque o que a gente percebe realmente é que as pessoas não se conscientizam, acabam deixando o animal procriar, também existe muita irresponsabilidade de tutor que deixa o animal dar voltinhas, né? Ainda precisa muito mudar essa mentalidade. Essas voltinhas pode passar um carro, pode passar alguém fazer alguma maldade, ataque, né? de outro animal. O que aconteceu com um animal que estava na rua, foi atacado por outro, e simplesmente tem alguns donos que vão deixar. O cachorro não é meu, o que eu vou fazer? Exatamente então, assim, isso. precisa melhorar muito a responsabilidade, né? A gente fala de uma posse responsável, isso também precisa mudar. Não adianta somente a gente adotar ou colocar debaixo de um teto e não ter uma responsabilidade por esse animal. Justo. Olha, eu sei que nosso papo tá muito bom, muito responsável aqui, mas vamos para um rápido intervalo e já voltamos. My focus is you, love. It's not hard to choose, love. It all feels so new, love. You're pulling me through, I swear that it's true. My focus is you, love. It's not hard to choose, love. It all feels so new, love. You're pulling me through, I swear that it's true. Nasci no garimpo e na minha pré-adolescência eu conheci uma máquina de beneficiar arroz manual. Eu tinha vocação para trabalhar com alimentos, para trabalhar com a indústria de arroz. E aconteceu de hoje ser uma marca reconhecida no estado de Goiás, fora do estado, nacionalmente. A melhor prestação de serviço, a melhor distribuição. Conquistar uma empresa, um negócio de sucesso é bom. Agora, uma outra coisa que eu conquistei, que é muito importante acima disso, é minha família. São meus filhos, Luciana, Marcela e Mônica. E desde criança, meus filhos trabalharam comigo. É uma empresa familiar. São 60 anos de luta, de vitórias, de conquistas, de tanta coisa boa. Valeu a pena. Cristal Alimentos, de geração em geração, pureza alimentando a vida. E o programa da Ana está de volta com um assunto muito importante, que é sobre os crimes aos animais e quais são os desafios. Estou com ela, delegada, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? E como que você vê a sociedade nessa questão em relação ao bem-estar do animal, a não maltratar um animal, vamos dizer assim? Eu vejo que a sociedade tem mudado, né? Hoje em dia, pet é considerado filho, a gente tem o cachorro, ele tem alguns direitos, tem pessoas que se divorciam e aí já tem discutido pensão e guarda em relação aos animais, né? A tutela. Então, a gente percebe que evoluiu bastante, mas também a gente vê que a maioria da população ainda tem uma questão cultural de tratar animal como animal e de uma maneira que não teria,
né, condições dessa pessoa dar todo o cuidado que o animal precisa. Por exemplo, essas pessoas que deixam os animais soltos na rua, né, são animais que acabam passando o dia inteiro na rua, porque isso é cultural. Então, a gente tem uma parcela da população que elevou o animal para filho, né, e tem uma parcela, infelizmente, muito maior, que ainda trata o animal da maneira que consegue. São pessoas ali numa situação um pouco mais vulnerável, na questão social mais, né, digamos assim, um mais simples, que tem essa dificuldade. Então, nós temos ali 2 extremos, mas o que a gente percebe é que tem evoluído. E a falta de responsabilidade do próprio tutor com o animal, né? Isso que você está falando. E é importante para quem está nos ouvindo hoje, que tem aquele animal, dá água e comida, tá bom. Não, se você tem um animal, cuide dele realmente, né? Tem aquela proteção com aquele animal. Tem que ter essa responsabilidade, o que precisa ser ensinado e cobrado também, né, pelo poder público. Essa necessidade de, se você assumiu a responsabilidade de um animal, você tem a obrigação de dar o mínimo que ele precisa. Então, precisa ser divulgado muito a questão da posse responsável com esse animal, né, não deixar solto na rua. A gente percebe até mesmo os crimes de maus tratos, muitos ocorrem por questão de omissão ali no cuidado do tutor, né? A gente pegou um caso, por exemplo, muito grave de um pitbull que o tutor frequentemente deixava ele fugir, e aí numa dessas fugas ele foi esfaqueado, provavelmente por alguém, né, que já estava ali com falta de paciência. Então, assim, você percebe uma omissão anterior para alguém ir lá e fazer uma crueldade com o animal. E como vocês veem essa relação da delegacia com os institutos de adoção dos animais? Olha, a gente tem poucos parceiros, né, aqui, poucos protetores, né, ou pessoas que promovem e acabam acolhendo os animais, por essa questão que aqui em Goiânia é muito pouco, digamos, profissionalizado as ONGs, né, poucas têm CNPJ, e a falta de estrutura também, óbvio, isso é ocasionado por conta de uma falta de atenção do poder público, acabou sobrecarregando a maioria das ONGs. Então, nós temos, assim, normalmente a gente consegue de 2 a 3 pessoas, no máximo 4, com quem a gente entra em contato quando a gente precisa. Então, com essas 4 que a gente sabe que não acumulam animais, porque eles, né, existe uma diferença entre você pegar um animal e colocar ele para adoção e você pegar um animal e não doar. Quem faz isso acumula e você acaba continuando, né? Acumulando problema, né? Acumulando problema. O animal vira, o local deixa de ser uma proteção. Uma proteção e vira um depósito de animais. Então, esse tipo de parceria, digamos assim, a gente evita, porque... Com certeza, né? Então, a gente acaba ficando bem restrito, mas com os que a gente tem contato, eventualmente a gente consegue um apoio. E quando a gente fala sobre os maus tratos, às vezes você chega na casa que foi feita uma denúncia. Uhum. Como você tem provas sobre aquele maus trato? Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, não fiz nada com esse cachorro, ele pareceu assim. Como vocês lidam com isso? Quando o crime está muito claro, né, a gente, pela experiência, a questão policial mesmo, tino policial da gente, a gente consegue às vezes ver. Mas algumas situações, realmente é necessário que haja provas, o depoimento da pessoa. Por exemplo, quando a gente recebe denúncia que um animal foi abandonado, e aí o animal está na porta da casa da pessoa. A gente chega lá, se a pessoa falar que o animal não é dela... Eu não tenho como provar. É um animal na porta da sua casa. Ele não tem RG, não tem como eu falar que é seu. Não tem uma identidade, um comprovante de endereço. Não dá para fazer DNA. Então, nesses casos, é importante que quem está afirmando que o animal pertence àquela pessoa preste depoimento. Mas o que a gente percebe também é que existe muita falta de responsabilidade com as denúncias. Porque, às vezes, você tem lá o seu cachorro. Uma cachorra fêmea. Aí a sua cachorra tá no cio. Aí um macho para na porta da sua casa, a pessoa te denuncia falando que você abandonou sem nem saber da história, porque o cachorro tá na porta da sua casa, entendeu? Entendi. Então, assim, as pessoas, a gente também percebe um pouco de falta de cuidado na hora de denunciar. Isso era um ponto onde eu queria chegar. Denúncia. A pessoa que está nos assistindo vê um maus trato do animal e como fazer essa denúncia, onde ligar e o que ela deve informar para vocês.
Olha, a gente tem a forma presencial em Goiânia. A gente registra a ocorrência presencialmente no GPA, que fica no setor JAO, que é o Grupo de Proteção Animal da Polícia Civil, e os canais virtuais, que é a Delegacia Virtual da Polícia Civil, no site da Polícia Civil, e tem também o Disque Denúncia 197, para denúncias anônimas. 197, ou você liga no 197, ou você manda mensagem no WhatsApp, e pelo WhatsApp você consegue encaminhar imagens. E é muito importante, como eu estou te falando, que a pessoa observe um pouco mais e tenha cuidado. Porque toda vez que eu mando uma equipe num local verificar uma denúncia, a gente está gastando tempo, é dinheiro público, né, é verba, para ir lá verificar uma denúncia que é falsa. Então, o que a gente percebe às vezes é que a pessoa tem muito imediatismo de passar na porta ali, ver um cachorro, como eu te falei, na porta da casa de alguém e falar que esse cachorro foi abandonado. Então, infelizmente, a gente tem um índice de 80% de denúncia falsa. Meu Deus! E como vocês lidam com a questão, normalmente quem trabalha com animais tem aquele amor, aquela paixão, e no início do primeiro bloco você disse que tem que ter aquele bloqueio. Como vocês, toda a sua equipe, lida em relação ao psicológico de vocês? Que às vezes vocês vê um caso que assim mexe, querendo ou não, quando a gente bloqueia, mas mesmo assim, como a gente tem aquele amor, mexe com vocês querem adotarem, querem ficar, como que vocês lidam com isso? Olha, lá, assim, acho que nenhum de nós, nenhum do grupo, adotou nenhum dos animais. A gente tenta, assim, ajudar de alguma forma, mesmo porque todos que estão lá já tem muitos. Tem um policial que trabalha com a gente que ele tem 9. Meu Deus! 5. A outra policial também tem 5 gatos, o outro tem 4 gatos, então todos têm muito. Então, a gente, na questão da adoção em si, não aconteceu, mas a gente se preocupa realmente em fazer alguma coisa, que muitas vezes a gente não consegue o acesso ao público, né? Então, o que a gente faz é realmente ajudar ou fazer uma vaquinha entre nós para poder ajudar dessa forma. E a questão do bloqueio, assim, como eu te falei, eu, na verdade, faço terapia já há muitos anos para Graças a Deus. lidar com isso, né? Com esses problemas, porque, na verdade, lá é pior para mim, porque eu gosto muito de animais, mas a gente lidar com problema em todo lugar que trabalha na polícia. Com certeza. Então, eu sempre procuro manter esse distanciamento, né? Como eu te falei, racionalizar para resolver o problema do animal. E quando eu consigo, quando eu posso, eu faço alguma forma, né? De doação ou ajuda ali de alguma maneira. E quais são os tipos de punições que tem? Que às vezes a pessoa que está nos assistindo não tem a noção de saber que crime é maus tratos de animais. Que não é besteira, não é brincadeira, é crime mesmo. Então, para cão e gato, hoje em dia, com a pena de 5 anos, cabe até prisão. Então, eventualmente, né, sempre que a gente pega uma situação grave, a gente faz a prisão, inclusive. E a pessoa, muitas vezes, né, vai ali passar uma noite na cadeia ou talvez até alguns dias a mais. Quando a gente não trabalha com flagrante, de toda forma a pessoa será responsabilizada porque a gente instaura uma portaria para entender e apurar aquele crime de maus tratos. Então, a gente tem essa punição mais elevada para cão e gato, porque é óbvio, são os animais que, mais comumente, são os animais domésticos mais próximos da gente. Infelizmente, a legislação ainda manteve a pena de até 1 ano para os outros animais, né? Que eu acredito que ainda deve evoluir, aumentar. Então, a gente trabalha com essa prisão ou com a instauração de inquérito, quando a pessoa é indiciada, depois ela responde no Poder Judiciário, com o Ministério Público. E falando de perguntas pessoais agora, qual foi uma história que impactou você? São tantas. Uma, assim, que marcou a sua história nesse momento que você está na delegacia de animais. A gente tem várias histórias, assim, eu até falei do bloqueio, mas já teve vezes, assim, de eu acabar assumindo o animal, né, assumindo no sentido de nem caminhar para nenhum protetor e levar para a clínica e, por mim mesma, e com a ajuda deles, claro, com divulgação, de assumir um animal para adoção, né. Teve uma Rottweiler que ela foi agredida pelo antigo tutor dela. Tinha um vídeo dele batendo nela gratuitamente na rua. E aí eu fiquei com aquela imagem, né? E aí acabei ficando assim, mandei ela para a clínica.
por minha conta financeira mesmo, né? Tive o apoio de algumas pessoas. E aí ela ficou 1 mês na baia da clínica porque não conseguia adoção. E olha que era uma cachorra de raça ainda, né? E aí, assim, eu fiquei bem mexida porque é uma violência tão grande e o vídeo comoveu muitas pessoas, mas ainda assim ela ficou 1 mês sem adoção. E aí né, nessa hora eu ficava assim, gente, mas por quê, né? Por que que as pessoas não adotam, né? E não querem o animal? Ela realmente, né, foi adotada e hoje ela vive super feliz aí na fazenda. Finalmente uma história com final feliz, né? Porque muitas das vezes a gente não tem umas histórias com final feliz quando fala em crimes de maus tratos, né? Não. E quando a gente fala de maus tratos, o coração chega a ficar pequeno, né? Quando vocês recebem essas notícias. A gente recebe muita coisa essas ruim. Denúncias. O nosso programa está chegando ao fim, mas queria muito agradecer a sua presença, foi muito bom estar ouvindo, entendendo um pouco mais, principalmente desse assunto que eu gosto bastante. E quais a iniciativa que a pessoa tem que ter, para finalizar, para você deixar esse recado para a pessoa que está nos assistindo, quando ela vê um crime de maus tratos? Olha, o que a gente orienta é que a pessoa se certifique, como eu te falei, que aquilo ali é uma situação permanente, né? Que não apenas passe e veja a situação, mas se certifique que é uma situação permanente, faça imagens, né? Pra gente é muito importante as imagens, até mesmo pra gente identificar o animal, chegar ao local e ter o mínimo de prova ali. Então, de posse dessas informações, que formaliza a denúncia nos canais oficiais. Quero agradecer a sua presença, muito obrigada, viu, por estar mais uma vez aqui e as portas estão abertas para você, viu? Obrigada. Eu fico por aqui, um super beijo e até o próximo programa.